Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a importância na prática de ter uma lista de jogos no seu dia a dia e não ficar o dia inteiro caçando partidas aleatórias só para apostar. Antes de tudo, queria agradecer a você que se inscreveu, que curtiu e comentou nos vídeos aqui do canal. Fico muito feliz com o feedback e com os compartilhamentos. Eu sempre busco trazer análises e dicas legais aqui para vocês, porque eu acredito que quando a maré sobe para um, todos os barcos sobem junto. Então, muito obrigada, de verdade. Agora, bora pro conteúdo. Bom, quando você já separa os jogos com potencial, você tem dois benefícios. Primeiro, você não perde tempo. E segundo, você fica preparado para aproveitar as melhores oportunidades quando elas aparecerem. Eu vou mostrar aqui para vocês dois jogos da minha lista, que é esse jogo do Sporting e do Valur. Ambos ficaram devendo aqui no HT, não saiu o gol. Eu até mandei essa partida em live no meu canal usando o método GolCan. Para quem não conhece o método, eu vou deixar um card aqui em cima com a explicação. Os cantos bateram, mas o gol não veio. Só que o jogo tá muito bom, então eu resolvi trabalhar no intervalo mesmo. Eu vou abrir aqui o Packball para a gente dar uma olhadinha de como foi a pressão aqui no primeiro tempo. Pelo gráfico, a gente percebe que o Sporting dominou as ações aqui do primeiro tempo, com muito chute no gol, muitos chutes para fora, alguns escanteios, mas a gente vê que o Moreirense também deu seus ataques, né, com escanteios e chutes para fora. Mas o Sporting é muito favorito. A odd pré dele estava 1,18. Muito favorito mesmo. Já que no Valur a gente percebe que o visitante começou melhor, pressionando mais. O Valur se manteve abaixo, né, da média de ataques. O Breidablik atacando mais até os 30 minutos. A partir daí o Valur já começou a se mexer, né? Fez mais escanteios, deu chute no gol, bastante chute para fora. Então a gente percebe que o jogo tá lá e cá. Tem muita chance de sair pelo menos um gol aqui nesse segundo tempo. Se você for reparar, aqui embaixo tem o ícone de dois foguinhos. O foguinho laranja é o time da casa e o foguinho azul é o time de fora. E os dois terminaram com ataques perigosos bastante altos, né? Então significa que um jogo lá e cá com muita tendência de gols no segundo tempo. Se a gente for pegar aqui o confronto direto entre as equipes aqui no jogo do Sporting, a gente pode ver aqui que o Sporting simplesmente ganhou todos os jogos contra o Moreirense. E todos os jogos teve pelo menos um gol, né? Foram 9 vitórias e um empate aqui nesse jogo. Então, o que reforça mais a nossa análise de que pelo menos um gol vai sair nesse jogo. Já aqui no Valur, se a gente pegar o confronto direto entre as duas equipes, a gente pode ver que é um confronto equilibrado, mas que sempre foram over goals. Sempre saiu mais de um gol e meio. Vou pegar e colocar os dois retrospectos aqui. Então, sugere que nos dois jogos, pelo menos um gol vai sair. Então, é nisso aí que a gente vai operar. Já aqui com a Bet365, vamos fazer uma entrada no Sporting. Vou pegar uma odd mais conservadora aqui no 1,5. Mas você também pode vir aqui no 1,5, que tá com uma odd boa, 1,57. Agora, vamos fazer uma entrada aqui no Valur. Fazer a mesma entrada que eu fiz no Sporting, nessa odd asiática. Colocar R$10 aqui. Bom, aposta feita. Agora vamos esperar para ver o que vira esse jogo. Conforme for acontecendo os eventos, eu volto aqui para mostrar. Bom, aqui no Valur, acabou de sair pênalti pro Breidablik. A gente olhando aqui, ó, deixa eu colocar o gráfico aqui do lado do jogo. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês verem como que tava a pressão do jogo. Deixa eu arrumar aqui, fechar isso aqui, pronto. Bom, agora sim, agora a gente vai acompanhar aqui se esse pênalti vai ser convertido ou não. A gente pode ver que o Breidablik, ó, como que tava atacando quando saiu o pênalti. O Valur começou a atacar, o Breidablik foi lá, atacou também e acabou saindo o pênalti. Vamos ver aqui se ele vai converter esse pênalti. Bom, como esperado, gol do Breidablik. Melhor ainda para nós.
O Valur vai ter que vir que nem um desesperado para tentar empatar e até virar esse jogo. E imposição gera exposição, né? Breidablik pode aproveitar as oportunidades aí num contra-ataque e matar o jogo. Mas o nosso golzinho a gente já tem. Vou pegar o jogo aqui do Sporting para vocês verem como tá. Deixa eu colocar aqui. O jogo do Sporting tá meio lento. Não tá atacando, apesar do favoritismo. Moreirense começando a dar uns ataques, mas nada significativo. Bom, pessoal, voltei aqui. 75 minutos. Acabou saindo o golzinho aqui do Sporting. Como a gente vê, ele estava atacando bastante nos últimos minutos. Muito chute para fora, um chute no gol. O Moreirense ameaçou começar o segundo tempo atacando, mas depois desistiu e não fez mais absolutamente nada. Simplesmente só ficou defendendo, virou um ataque contra a defesa. E o Sporting, de tanto pressionar, acabou fazendo o gol. Já aqui no Valur, o Valur tá indo para cima, ó. Tá que nem doido atrás desse golzinho. E o Breidablik dando seus ataques também. Ou o Valur empata ou ele toma mais um. Vamos ficar de olho aqui. A verificação de pênalti. Não está satisfeito com o resultado e o Moreirense desistiu. Aí, ó, gol do Sporting. Fechando esse caixão 2-0, o Moreirense já estava entregue. Nem tentou atacar, nem nada. E aqui no Valur a gente segue esperando esse golzinho. 95 minutos, uma pressão danada do Valur. E olha só, pênalti. Meu Deus, no último minuto, pênalti pro Valur. Vamos ver se ele vai converter esse pênalti. Mercado fechado, olha aí, gol. Então tá aí, operação concluída com sucesso. No Valur bateu no último minuto, é verdade, mas bateu. E no Sporting sobrou gols. Por isso que eu sempre digo, se organize. Tenha seus jogos de confiança e não abandone uma partida só porque você teve head no primeiro tempo. O padrão no primeiro tempo tinha, a tendência tinha. Se ela não saiu no primeiro tempo, vai acontecer no segundo tempo. E isso não tem nada a ver com recuperar head. Não se recupera head. Head você aceita, apenas isso. Um grande erro que eu vejo nesse mercado de aposta é a pessoa não aceitar o head. Sempre tentar ir lá recuperar. Na primeira vez, ela pode dar certo e você pode dobrar a banca. Mas e se a segunda não der certo? Você vai perder tudo. Você tinha pelo menos um pouco, no final você vai ter nada. Então não vale a pena você recuperar head, não existe isso. Aceita e continua. Vai vir outros greens, assim como vai vir alguns heads. É normal. Então, vida que segue e bola pra frente. Agora me conta aqui nos comentários se já aconteceu com vocês de tomar um head no HT, de largar o jogo e depois perceber que teria dado para pegar algum green no segundo tempo. Comigo já aconteceu, então eu parei de largar jogo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e já ativa o sininho. E se você quiser ter acesso às minhas listas de jogos com as tendências, o link do canal do Telegram tá aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!